Começar a nossa aula, como nós já temos tratado nos últimos 2 anos, sempre quando eu vir aqui à frente a dar alguma aula, é sempre em relação a como ler as Escrituras, como interpretar, então, um texto bíblico. E nós já temos falado dentro desta disciplina já há 2 anos, mais ou menos. As primeiras aulas nós falamos princípios gerais de interpretação, nos atentamos ao que nós devemos, então, reconhecer no texto, identificar o texto literário e os seus aspectos gramaticais e históricos. Depois nós passamos a fazer, então, passar por cima de alguns gêneros literários do Antigo Testamento. Falamos um pouco do texto narrativo, do profético, da poesia, e chegamos no Novo Testamento. Damos um panorama geral do Novo Testamento e falamos, então, do primeiro gênero literário do Novo Testamento, que é, algum irmão sabe me dizer, qual é o primeiro gênero literário do Novo Testamento que nós já tratamos? Vê se a memória dos irmãos está boa. Alguém se lembra? Foi os evangelhos. Lembra dos evangelhos? Primeiro gênero literário que nós tratamos do Novo Testamento. Agora, nós vamos falar, então, das cartas no Novo Testamento. A gente tem que se preocupar justamente em identificar qual é o tipo de gênero no qual nós estamos lidando, porque é o tipo de gênero que vai determinar a forma como nós vamos ler o texto. Eu sempre fiquei repetindo aqui nas aulas de que a gente não vai ler um texto de poesia da mesma forma como nós lemos um texto narrativo. Você não vai encarar ele da mesma maneira. Você não vai ler uma lei no Antigo Testamento, um texto mais de caráter mais normativo, como você lê um provérbio. Então, a forma como quando você identifica qual é o gênero literário, você vai tomar uma determinada atitude na sua leitura. Você vai buscar e reconhecer alguns elementos neste texto que vai te ajudar na compreensão dele. Então, é muito importante a gente entender, então, quais são os gêneros literários que as Escrituras encerram. E falamos de vários do Antigo Testamento. Não foi de todos, alguns a gente ignorou, como a própria lei, que é um tipo de texto no Antigo Testamento que nós não falamos dele, mas estamos passando aqui aqueles que são predominantes. E o Novo Testamento, um dos gêneros literários que é predominante, para dizer assim, ele toma quase todo o Novo Testamento, para não dizer que ele toma todo, são as cartas. As cartas do Novo Testamento, ela praticamente toma todo o Novo Testamento. Dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento, 13 delas são cartas do apóstolo Paulo, 7 são cartas dos outros apóstolos, e uma é uma espécie de carta anônima, que é Hebreus. Então, a gente tem aqui, predominantemente o Novo Testamento, ele é composto de cartas. E é importante a gente entender, então, o que é uma carta. É fácil falar, né, nos dias de hoje, o que é uma carta. O que é uma carta? Conceitue o que é uma carta. Alguém pode me dizer o que é uma carta? Ninguém escreveu carta aqui alguma vez na vida, não? Mensagem, informação. Uma carta, geralmente, é aquele documento, aquela mensagem que você manda para alguém em um determinado tipo de forma, que seria um papel. Às vezes, hoje em dia é tudo papel impresso, mas antigamente era um papel escrito à mão, né? É uma mensagem. Essa mensagem, a carta encerra, então, essa mensagem. Só que quando a gente fala de carta, a carta, hoje, nos nossos dias, ela tem muito mais um caráter formal do que informal. Por quê? Hoje nós temos o WhatsApp, certo? Hoje nós nos comunicamos pelo WhatsApp. Ou, às vezes, nós ligamos, raramente nós ligamos, mas, frequentemente, nós nos comunicamos pelo WhatsApp. E as cartas, antigamente, ela tinha essa função. Era o gênero literário que servia na comunicação entre as pessoas. E era de caráter mais informal. Você mandava a carta para fulano de tal, falando de coisas corriqueiras.
alguma coisa que aconteceu, mandar uma notícia importante. Hoje, você ainda pode fazer isso. Só que hoje, as cartas, elas são muito mais formais, como as cartas que nós recebemos de alguma instituição. Quando você vai fechar uma conta, o banco vai te mandar uma carta de aviso. Geralmente, eu recebi uma carta esses dias do banco, uma carta. Então, é formal. Hoje, ela tem muito mais este caráter mais formal e não informal. Então, a carta, se nós pegarmos a carta hoje, ela vai ter uma certa estrutura. Todas as cartas vão seguir uma certa estrutura, um certo padrão no seu texto. As cartas do Novo Testamento não são diferentes. Então, a primeira coisa que nós devemos nos atentar nesta aula é que a carta é um gênero literário. Nós chamamos de cartas, mas também podemos chamar de epístolas. Por quê? Quando nós falamos, se nós pegarmos as nossas Bíblias, nós vamos perceber que nas partes, no Novo Testamento, vai estar escrito Epístola de João, Epístola de Paulo, aos Colossenses, aos Filipenses, epístola. O que é uma epístola? Aí, dentro do campo o que a erudição vai tratar, quando estuda esse gênero literário, é que ele vai dizer que epístola nada mais é do que uma carta mais formal. E que no contexto greco-romano, era aqueles documentos que estipulavam orações, ou tratados, ou informações mais de contexto político. Então, era algo mais formal. Enquanto que carta, chamando de carta mesmo, seria de caráter mais informal. Você mandar uma notícia para alguém de alguma coisa de corriqueira. Então, seria mais informal. Também, o campo da erudição vai dizer, vamos dizer também que a epístola, ela por ser mais formal, ela tem uma qualidade literária que a carta não tem. A carta você escreve de qualquer jeito, você não se preocupa com o aspecto estético. Já a epístola, você se preocupa com este aspecto estético. E é por isso também que no Novo Testamento a gente vê essa designação de epístola, porque não é simplesmente uma carta sobre um assunto corriqueiro. A gente vai ver que o conteúdo da carta vai se diferenciar, as cartas do Novo Testamento, das cartas que eram comuns no período greco-romano. E então, se ela se qualifica como uma epístola, justamente porque ela tem uma qualidade literária, os escritores vão se preocupar com a questão estética da carta, com o uso de figuras de linguagem, com o uso da retórica, a sua estrutura sintática. E não apenas vai se preocupar com a estética, mas o conteúdo da carta é algo até mais formal, ou mais importante, não simplesmente corriqueiro. Então, nós podemos chamar aqui, as cartas do Novo Testamento podem ser chamadas também de epístolas, esse gênero literário. O segundo ponto que nós podemos tratar é que as cartas do Novo Testamento, elas são circunstanciais. O que isso significa? Que elas são circunstanciais. Lembra que no Novo Testamento, quando a gente falou dos evangelhos, a gente viu que os evangelhos, os escritores, quando eles escreveram o evangelho, foi com um objetivo? Eles tinham um objetivo em mente, atender alguma necessidade particular de algum grupo, alguma igreja. Eles não escreveram sem um objetivo, mas há um objetivo que motiva a escrever o evangelho. Então, sempre quando a gente faz a análise dos evangelhos, a gente pega o evangelho de Marcos, de João, a gente vai ver uma intenção por trás. O João, ele enfatiza muito a humanidade e a divindade de Cristo, por causa do plano de fundo das heresias que já estavam começando a surgir e que atacavam esta doutrina. Então, há um plano de fundo nas cartas, que é o contexto histórico e que é o que motiva os escritores a escrever. Então, isso também acontece com as cartas. As cartas, elas não são tratados teológicos. Os autores não escreveram as cartas porque eles quiseram fazer um tratado teológico, fazer uma teologia sistemática. Não, eles escreveram porque eles foram motivados a resolver alguma situação de alguma igreja ou de algum grupo de igrejas. Isso a gente vai ver muito nas cartas do apóstolo Paulo. A carta de 1 Coríntios, qual é a motivação da carta de 1 Coríntios?
A gente não vê uma bagunça em 1 Coríntios? A igreja está cheia de problemas doutrinários, éticos, e por causa desses problemas, Paulo então escreve. Então é circunstancial. Os apóstolos, eles escrevem as cartas motivados por alguma situação da igreja ou de algum grupo de igrejas. Isso significa o quê? Por que isso é importante? Porque a gente não vai encontrar toda a teologia do apóstolo Paulo em uma carta, ou noutra carta. Porque ele não está se preocupando em fazer um tratado teológico. Ele não está se preocupando em. Não, não deixa. Isso é o que a gente vai entrar. Sim, o que isso significa? Que a gente encontra a doutrina, a gente encontra ensinamentos éticos, mas não de forma exaustiva. Tanto que quando a gente estuda a teologia do apóstolo Paulo, como é que a gente vai estudar? A gente estuda todas as cartas do apóstolo Paulo e faz, então, a análise do todo que ele produziu. Porque ele não vai dizer tudo em uma carta, porque é circunstancial, como na própria carta de 1 Coríntios, ele vai enfatizar algumas doutrinas, outras cartas ele vai enfatizar outras doutrinas, vai enfatizar muito a questão da lei. Então, há essa relação, esse caráter circunstancial nas cartas. A segunda coisa é que as cartas, elas têm uma forma de discurso. Isso também é muito importante. Eu estava fazendo, antes de eu dar dessa aula, que eu fiquei em casa treinando com a minha irmã o conteúdo, porque às vezes eu fico falando para ela antes de falar aqui, já para ajudar na memorização. E eu perguntei para ela, o Novo Testamento, as cartas, qual é o tipo de texto que a gente encontra na carta? É um texto, e ela falou um texto narrativo. É um texto narrativo? Se você lê, não? Por quê? Tá narrando realmente uma história. Agora, na verdade, não sei. No Novo Testamento eu sinto que é diferente. Por exemplo, cartas de Paulo. Ele morre, ele não está. Isso, ele está ensinando a igreja, orientando. Exatamente. A gente percebe, às vezes a gente não tem palavras para explicar o conceito. Mas quando a gente lê uma carta e a gente lê um texto narrativo no Antigo Testamento, a gente percebe que é diferente. Não percebemos? E um texto narrativo no Novo Testamento que nós temos é Atos dos Apóstolos. Atos é um texto narrativo. Os evangelhos, ele também vai ter partes narrativas. Só que os evangelhos, como é um gênero literário mais específico, ele vai encerrar não apenas narração, mas também vai encerrar outros tipos de texto nesse gênero. Agora, Atos é um texto narrativo. E o que a gente percebe em Atos e nas cartas? A presença de um narrador, a presença de personagens, a presença de um ambiente no qual esses personagens se desenvolvem, se movimentam, e um conflito. Isso é o que caracteriza um texto narrativo. E isso não tem numa carta. O que a gente vê numa carta? Um discurso, como se fosse alguém falando para outra pessoa, um sermão. Então, as cartas, ela é desse tipo, escritas nesta forma, em forma de discurso. Quando eles escrevem estas cartas, é tanto com o interesse de que a carta seja lida, mas não apenas lida, mas lida para uma assembleia. Então, tem sempre uma ideia de que aquela carta vai ser lida para uma congregação, então tem esse aspecto mais oral. Então, é um discurso. E, por ser um discurso, ela vai se diferenciar de uma narrativa e vai ter elementos que são específicos de um discurso e que nós devemos se atentar ao interpretar uma carta, que é o que a gente vai ver também. Então, nesse segundo ponto que nós aprendemos, as cartas, elas são circunstanciais. Nós não vamos encontrar toda uma teologia, um tratado teológico em uma carta, porque as cartas são motivadas por alguma situação no contexto histórico, e a gente precisa saber esta motivação. E é escrita em forma de discurso. E a terceira coisa que a gente aprende é que as cartas no Novo Testamento, existem vários participantes na produção destas cartas no Novo Testamento. Quem escreveu a carta do apóstolo Paulo? Paulo, né? Só que foi ele sozinho que escreveu as cartas?
Geralmente, quando a gente vai estudar o aspecto mais de crítica literária, a gente vai ver que muitos eruditos vão colocar algumas cartas como não sendo escritas de Paulo ou não sendo escritas de Pedro. Por quê? Porque eles vão comparar a escrita de uma carta com a escrita de outras cartas desse mesmo autor e vai ver diferenças. E aí vai começar a colocar em xeque se de fato Paulo escreveu determinada carta, ou se Pedro escreveu determinada carta. Pedro, podemos pegar como exemplo, alguns vão dizer que Pedro, por ser uma pessoa que não tinha instrução, um pescador, a sua carta, ela tem uma boa escrita, um bom grego, de algo que não faz parte, vamos dizer assim, que não está de acordo com a própria identidade de Pedro, que era um homem sem uma instrução formal, vamos dizer assim. Só que aí outros vão dizer que não necessariamente aquele que escreve a carta é aquele que vai, de fato, escrever no papel. Ele pode ser aquele que dita a carta, enquanto que o amanuense é aquele que escreve. E isso é o que acontecia neste contexto do período de Jesus Cristo, neste contexto daquela sociedade greco-romana. As cartas, geralmente, tinham a pessoa que escrevia ou que ditava, a pessoa que ia realmente falar o que deveria ser escrito, que é o escritor. Às vezes ele escrevia ou não. Tinha a presença de um secretário, que era o amanuense, o responsável por redigir a carta. Às vezes esse amanuense ou esse secretário, ele era um profissional mesmo, que era contratado para que escrevesse a carta. E também havia o mensageiro e o leitor, aquele que ia receber a carta. E o mensageiro, aquele que era responsável por levar a carta até a região. Então, 4 pessoas participavam do envolvimento da produção desta carta e da leitura desta carta. E não apenas isto. Quando a gente vê o contexto deste período, existia o serviço postal? Existia. O serviço postal, essa ideia de correio, ela existe há muito tempo com os persas. Os persas foram os primeiros, se eu não me engano, a desenvolver essa ideia de correio, de serviço postal, de carta sendo mandada de uma região para outra. E no Império Romano já existia isso. Entretanto, o serviço postal, de mensageiros enviar uma carta para outra região, era muito mais cartas de cunho político, de uma instituição para outra, de um magistrado para outra. Então, cartas informais, de pessoas para pessoas, dependiam muito de como nós fazíamos antigamente, na época que não existia internet. Quando a gente tinha que mandar uma carta para fulano de tal, o que a gente fazia? Vou mandar uma carta para fulano de tal lá para o Ceará. Alguém daqui vai lá viajar para o Ceará, aproveita e leva a carta. Era isso que acontecia naquele período também. Teve uma vez que a minha mãe recebeu uma carta do Ceará, porque alguém que estava lá aproveitou, veio para cá e trouxe essa carta. Então, da mesma forma, ela neste período, as cartas mais informais de uma pessoa para outra dependiam de que alguém a levasse. Alguém vai levar para aquela região, leva a carta. Isso é que a gente vai ver na carta do apóstolo Paulo, aquela carta de Filemon. Ele está escrevendo, um mensageiro vai levar esta carta, que é o próprio... Exatamente. Então, era um mensageiro, aquele responsável por levar a carta. E quando levava, chegava em uma determinada igreja, aquela carta ela não ia ser lida no particular, mas era lida para uma congregação. E algumas até destas cartas deveria ser lida não apenas para uma congregação, mas poderia passar para outra igreja. Algumas cartas a gente chama de cartas mais de caráter assim, encíclica, que ela não foi escrita apenas para uma igreja, mas pode ser lida para outra, como a carta aos Colossenses, que Paulo diz para leia a carta aos Laodicenses, e a carta aos Laodicenses vocês leiam também. Então, tinha este caráter mais de assembleia. Por isso, do texto ser em discurso, porque visava muito mais a comunicação oral. E por que visava a comunicação oral? Por causa que nem todo mundo era alfabetizado naquele período. Não existia uma alfabetização em massa como nos dias de hoje. Embora existissem pessoas que soubessem ler, não era algo que era da maioria. Era uma pequena parcela daquela população que sabia ler. Então, era muito mais importante o seu caráter oral do que escrito propriamente dito.
Ok? Mas o que então que diferencia as cartas do Novo Testamento para as cartas que eram produzidas neste período e que assim vão fazer com que elas se destaquem como uma obra literária e até mesmo uma obra de arte? Este texto no qual eu trouxe é um fragmento de uma carta do primeiro século. Eu peguei de um dos autores que eu consultei. Percebam uma coisa nesta carta. Mistarion a seu próprio Estéres ou Stores, saudações. Mandei Blatos para pegar forquilhas para minha plantação de oliveiras. Cuide para que não se demore, pois você sabe quando preciso dele aqui. Felicidades. Este fragmento de uma carta escrita no primeiro século, ela tem a mesma estrutura das cartas do Novo Testamento. Entretanto, ela vai ter algumas diferenças. A primeira delas é o conteúdo. É um assunto corriqueiro, algo do dia a dia, certo? E o segundo ponto é o seu tamanho. Era muito pequena. Não é muito pequena? É só um pedacinho de texto? As cartas que eram produzidas naquele período, elas eram pequenas, não eram grandes, não passava de muitas páginas. Só que quando nós lemos o Novo Testamento, a gente já vê uma diferença na sua extensão. Ela é muito maior. E até as cartas produzidas pelos magistrados naquele período eram cartas relativamente pequenas comparado ao Novo Testamento. Então, as duas diferenças que a gente vai identificar entre uma carta do Antigo Testamento, do período greco-romano e as cartas do apóstolo Paulo ou outros apóstolos, é o seu tamanho e o seu conteúdo. Não vai ser apenas algo de rotina que eles vão falar. Só que a estrutura da carta, os apóstolos vão manter. Ou seja, a igreja daquele período vai se utilizar de um gênero literário que já existia, as cartas, para desenvolver, para tratar de assuntos teológicos, éticos, religiosos, que até então não eram tratados nas cartas. As cartas não se preocupavam em alguém falar de assuntos religiosos um para o outro. É a igreja que vai se utilizar deste gênero para falar disso. E vai acabar trazendo, implementando coisas a mais nesse tipo de gênero, trazendo mais riqueza até para esse gênero literário. E a gente vai ver então a sua estrutura. Se a gente perceber, a carta que nós acabamos de ler, ela tem essa estrutura. Abertura, que é um remetente, o destinatário à saudação, o corpo ou o conteúdo do assunto propriamente dito e um encerramento. Vejamos aqui, neste exemplo. Quem é o remetente? Mistário. Quem é o destinatário? Ao seu próprio Stórios, destinatário da carta. As saudações e o corpo da carta propriamente dito. Mandei Blastos para pegar forquilha, este é o assunto. E felicidades, a palavra final, são as saudações finais, o encerramento, o fechamento da carta. Todas as cartas vão seguir este padrão, tanto no período grego-romano, as cartas helênicas, como as cartas que do Novo Testamento. Todas elas seguem essa estrutura. Abertura, corremetente, destinatário, saudação, o corpo ou conteúdo e um encerramento ou despedida. Entretanto, o que nós encontramos no Novo Testamento? Um acréscimo. Eu quero que vocês abram em 1 Coríntios. A gente vai trabalhar com este texto. Eu até trouxe uma análise do texto de 1 Coríntios, que é o que nós vamos usar nesta aula. Abram em 1 Coríntios e eu quero que os irmãos se atentem à estrutura da carta. Percebem lá em 1 Coríntios, já no capítulo 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Percebe que a gente vai encontrar a mesma estrutura que nós encontramos na carta que nós acabamos de ler. Quem é o remetente desta carta? Paulo. Paulo, apóstolo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Paulo se identifica, ele é o remetente da carta. Mas além disso, quem é então o destinatário? Sóstenes.
Percebem? E depois, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo, e o irmão Sóstenes, que, perdão, não é o destinatário, mas ele também está em conjunto com o apóstolo Paulo como remetente, e aqui a igreja de Deus que está em Corinto. Então nós temos aqui o destinatário, ele escreve a igreja de Corinto. Só que quando ele escreve a igreja de Corinto, lá no verso 3 ele vai dizer: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a saudação. Esta saudação a gente vai encontrar em todas as cartas, graça e paz. Vamos encontrar em todas elas. E esta saudação é o que está fazendo parte da estrutura, remetente, destinatário e saudação. Eu quero que algum irmão abra em outra epístola. Algum irmão abra em Filipenses e outro irmão abra em Efésios. E cada um leia apenas essa parte inicial. Filipenses, só essa parte inicial que é de prefácio e saudação. Filipenses, algum irmão abre Filipenses e leia para mim, por favor. E outro, abra em Efésios. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até aí. Quem abrir Efésios, pode ler, por favor? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Eféso e fiéis em Cristo Jesus, graça aos outros a paz, de parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Percebe que todas estão seguindo o mesmo padrão? Paulo se identifica inicialmente. Às vezes ele cita quem está com ele, no caso daqui é Sóstenes, ou no caso de Filipos, Timóteo, e ele cita a quem ele está escrevendo essa carta, ou a igreja de Éfeso, ou a igreja de Filipos, e faz uma saudação, graça e paz. Então esta saudação é a abertura da carta. Todas as cartas do Novo Testamento, ou na sua maioria, algumas cartas talvez não tenham, como a primeira carta de João, mas a maioria das cartas vão seguir este mesmo padrão. E algo que a gente percebe e que é um acréscimo que os apóstolos fazem nesse gênero literário é aquilo que nós chamamos que na verdade chamamos de parênese, mas que é uma parte de oração e ação de graças. As cartas deste período não existia esta oração e ação de graças. São os apóstolos que vão acrescentar isso neste gênero literário. Então, todas as cartas a gente vai ver a saudação e depois da saudação uma oração ou uma ação de graça, agradecendo a Deus pela igreja ou pelo que está acontecendo. Veja aqui nessa própria carta de 1 Coríntios, após a saudação ele vai dizer: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra, em todo o conhecimento. Aqui há uma ação de graças de Paulo, pelo que Deus está fazendo à igreja. Então, em todas as cartas a gente também vai encontrar isso, ação de graça com uma espécie de oração. Lá em Efésios, que é a carta que o nosso pastor está expondo no culto, a gente vê algo semelhante. Em Efésios a gente vê, a partir do verso... A partir do verso 15. Ou até antes dos versos 15, a gente vê no verso 13 uma ação de graça e Deus, Paulo bem dizendo, mas não apenas uma ação de graça, mas uma longa oração vai acontecer. Então, lá em Efésios, a partir do verso 3,
Paulo vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Paulo vai fazer um longo discurso de ação de graças pela obra de Deus. E logo em seguida essa ação de graça, ele vai dizer: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E depois que ele faz toda essa ação de graça e fala em favor da igreja, ele entra no assunto da carta. Então, todas as cartas vão seguir este padrão. E isso é algo que é característico só das cartas apostólicas, que não era comum nas cartas deste período. Ação de graças, que era composto de elogios, de oração. Além disso, e que antecede então o corpo da carta, que é o assunto propriamente dito. Mas, além disso, a gente também encontra um aspecto dentro da carta, que também não é encontrado nas cartas deste período, que são as exortações, que também às vezes vão estar seguidas de orações. Paulo, nas suas cartas, a gente vai perceber uma divisão. Ele vai começar com assuntos doutrinários, e na metade da carta em diante ele vai tratar de assuntos éticos, de aplicação mesmo. Na carta de Romanos, ele vai tratar da doutrina de uma maneira até mais sistemática. Quando chega no 12, ele entra nos assuntos éticos, práticos mesmo. Vai falar sobre a obediência às autoridades, em Romanos 13, e vai entrar numa série de assuntos práticos. Essa questão pastoral, né, de um pai cuidando dos seus filhos, por isso se difere muito no caso das mesmas cartas desse período. No caso, a exortação, a bênção, essas coisas. A gente percebe que o conteúdo é diferente. Os apóstolos não estão tratando de algo corriqueiro, mas assuntos de suma importância, né? Não é verdade? Doutrina. E como é que nós devemos aplicar esta doutrina? E Paulo vai fazer sempre essa divisão, de dividir a carta entre a primeira parte da carta ser sempre assuntos doutrinários e depois assuntos éticos, com aplicações e exortações, e às vezes até com orações finais. Então, sempre segue esta estrutura. Este é um conteúdo das cartas apostólicas. E isso é muito importante, porque é quando a gente vê o todo que a gente consegue entender melhor a carta e interpretar melhor a carta. Quando a gente enxerga, tem essa visão macro da carta. Senão, a gente faz uma má interpretação dela. E a gente tem o encerramento da carta, que é a parte de saudações finais, quando Paulo fala às vezes da sua condição, fala saudação de outros irmãos que estão com ele, e em muitos desses casos até, de encerramento, Paulo ele vai escrever de próprio punho, já dando a entender de que ele não escreveu a carta. Ou seja, houve a presença de um amanuense, de um secretário. Eu quero que vocês abram. Isso, a gente percebe que ele vai escrever eu escrevo aqui de próprio punho. Por que ele faz isso? Identificando que aquela carta é dele mesmo. Ou seja, é uma forma de preservar que aquela carta é verdadeira, é do apóstolo Paulo, e não falsificada. Até colocavam, né? Eu fui fulano de tal, escreveu tudo, mas na verdade não foi, né? Isso que era uma prática muito comum, você escrever e colocar o nome de outra pessoa. E Paulo, então, ele escreve de próprio punho, já tendo esse interesse de identificar a carta sendo dele mesmo. As cartas apócrifas mesmo, que tem um sentido histórico para nós, mas não são inspiradas, não são inspiração. Agora, quais são as cartas que o apóstolo Paulo escreveu? Quantas cartas? Os irmãos sabem de cabeça aí? Quantas cartas? 13. Aí sim, hein? 13 cartas. Antigamente, a gente falava que Paulo tinha escrito 4 cartas, porque pensava que Hebreus fazia parte também. Só que hoje Hebreus é vista como uma carta anônima. Então, Paulo escreveu 13 cartas. E dessas 13 cartas...
Uhum. Isso. Nem todas as cartas que foram escritas neste período pelos apóstolos chegaram até nós. Aqui a gente tem apenas algumas das cartas que sobreviveram. Entretanto, isso significa que a gente não tem o que é importante para conhecer sobre a mensagem da salvação? Não. Tudo que sobreviveu é tudo que foi necessário que Deus providenciou. Mas a gente sabe que eles não escreveram apenas estas cartas. Muitas cartas se perderam, como a própria carta aos Laodicenses. Paulo cita a carta aos Laodicenses que nós não temos acesso. Agora, as cartas do apóstolo Paulo, elas vão se dividir em algumas classificações gerais. Essas classificações só são importantes para a gente ter uma ideia do conteúdo assim de maneira mais geral, que é as cartas de cunho mais teológico e soteriológico, no qual ele vai dar, às vezes ele vai sistematizar melhor a doutrina, ou ele vai dar muito mais ênfase na questão da obra da salvação. Como a carta aos Romanos é a carta mais sistemática do apóstolo Paulo. E por que ele escreve esta carta e tem esse interesse em sistematizar? Coisa que a gente não vê presente nas outras cartas. Por causa da sua intenção. A intenção que ele tinha era de ir para a Espanha. E ele precisava de alguém que pudesse financiar esta obra missionária. E ele escreve esta carta à igreja de Roma. Ele não tinha um contato, conhecimento direto desta igreja, não foi ele que fundou esta igreja. E ele escreve esta carta justamente com o intuito de apresentar aquilo que ele realmente ensinava. Que faziam parte daquela igreja, mas ele em si próprio mesmo, ele não fundou aquela igreja, mas já havia muitas pessoas que o conheciam. E era uma igreja já grande, antiga. Então a gente percebe que Paulo tem uma intenção de escrever aquela carta já para apresentar o evangelho no qual ele prega e apresentar aquilo que ele tem ensinado em todas as igrejas. Então é uma carta que ele se preocupa em mostrar, é isso que eu ensino. Beleza, gente? Eu preciso de financiamento para a Espanha. Então, ele tem uma certa motivação. Então, é uma das cartas mais sistemáticas. E ele busca, então, trazer aspectos muito mais teológicos. Mas, também a gente encontra isso em Coríntios e Tessalonicenses e em Gálatas. Por causa de todas essas cartas, vão ser motivadas por alguma situação. Gálatas, por causa da questão daqueles que estavam pregando o evangelho que era submisso às leis, à lei. E Tessalonicenses, por algumas questões envolvendo até o final, questões escatológicas. E Coríntios, por causa de todos os problemas doutrinários. Então, estas cartas aqui vão tratar de aspectos temas mais teológicos, doutrinários de maneira mais contundente, e soteriológicos, sobre a salvação. Só que também tem aquelas que são cartas pastorais, e que tem o objetivo de... essas cartas são escritas para indivíduos e não para grupos de igreja, como Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, escreve para Tito. E tem o objetivo de dar instruções a esses indivíduos de como cuidar da igreja, de como lidar com a igreja. Então, são cartas pastorais. E tem as cartas que nós chamamos de cartas da prisão, que é aquelas que fazem parte do contexto do apóstolo quando ele está preso. E essas cartas também vão tratar de salvação, também vão tratar de aspectos teológicos, mas colocamos no campo de cartas da prisão por causa deste contexto no qual Paulo está inserido, e que também vai influenciar na maneira como ele trata os seus destinatários. Mas, além das cartas do apóstolo Paulo, nós também temos as cartas que nós chamamos de cartas católicas, ou epístolas católicas. Por que nós chamamos de católicas? Universal. O católico aqui tem um sentido de ser universal. E universal em que sentido? Primeiro, alguns vão colocar como universal por causa da variedade de autores. Aqui não essas cartas são de vários autores. E também universal no sentido do assunto, de ser, essas cartas tratam de vários assuntos e não tem um assunto central que define a carta, mas são vários assuntos. E o seu destinatário não é destinado para pessoas específicas, mas também para grupos de igrejas, mais abrangente até do que a própria carta do apóstolo Paulo. Isso, epístolas gerais, que seria a mesma coisa que sinônimo de católica, porque o sentido é de ser universal. Além disso, essas são todas as cartas que formam o Novo Testamento.
Se apropriou do nome. Agora, se a gente sabe então que a carta ou epístola é um gênero literário, que é escrita em forma de discurso, que é circunstancial, que segue uma certa estrutura, que é a sua abertura composta de remetente, destinatário, saudação, o corpo da carta e o seu fechamento. Já sabemos de tudo isso. Todas as cartas têm essa mesma estrutura. Vocês vão ler todas as cartas e vão ver essa mesma estrutura. Vou repetir para que fique gravado na cabeça de vocês. E nós já sabemos, então, quais são as suas classificações. Epístolas católicas, as pastorais, as da prisão e as de cunho mais teológico e soteriológico. Agora, como nós devemos interpretar a carta? Que esse é o assunto da nossa aula de hoje, é o mais importante. Como nós devemos interpretar? Contexto histórico, que é a nossa primeira dica. Eu quero que os irmãos reflitam comigo um ponto. Nós sabemos, nós temos habilidades para interpretar texto, não texto da Bíblia, qualquer tipo de texto. Você é uma pessoa que tem facilidade de interpretar texto? Façam essa reflexão vocês mesmos. Eu consigo interpretar um texto? Se eu pego esse texto, eu leio, eu consigo extrair a ideia central desse texto? Por quê? Porque o que nós estudamos aqui, embora tenha alguns aspectos que dizem respeito apenas ao estudo das Escrituras Sagradas, muitos disso que nós estamos falando são interpretação de texto, que nós aplicamos também em qualquer tipo de texto. Ou é lógico que aqui a gente vai ter alguns aspectos que só dizem respeito a esse gênero literário ou às Escrituras Sagradas. Mas, de maneira geral, se você sabe interpretar um texto, você vai identificar que algumas coisas que você já pratica. E aí eu vou trazer aqui algumas camadas de interpretação. Quando a gente pega uma obra literária, qualquer texto, qualquer livro, eu vou pegar que é uma obra de algum pastor, de algum teólogo. Existem camadas ou vários tipos de análise. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. A gente vai fazer, quando a gente está diante de uma obra literária, um texto de um pastor, a gente vai se preocupar o quê? Com o quê? Com a sua linguagem, não é verdade? Análise gramatical. Mas não é apenas a análise gramatical. Eu consegui identificar um parágrafo, identificar uma oração, identificar como é que é a sua estrutura sintática, análise gramatical. Mas também há uma análise literária. Eu não vou pegar aquela obra de teologia e vou tratar ele como se fosse uma ficção. Eu reconheço o gênero literário que é aquele livro. Eu não vou pegar os meus livros de romance que eu tenho e vou ler ele como se fosse uma obra teológica. Eu vou analisar ele como um romance. Eu vou analisar os meus livros de poesia como poesia. Então, eu faço uma análise literária também. Então, eu identifico o gênero literário e tomo determinada ação, já identificando esse gênero literário. E eu faço análise gramatical e decodifico a sua estrutura, a sua língua. Eu sei língua portuguesa, a gente sabe falar e a gente sabe ler. Então, eu vou tentar entender este texto. Só que, na análise de um texto bíblico, existem outras camadas. Não é apenas análise gramatical e análise literária. Existe também a análise teológica. A gente também vai buscar extrair o ensino teológico, doutrinário e ético daquela passagem, daquele texto. E também a análise histórica. O texto ele está muito distante de nós no tempo e no espaço. Eu preciso considerar os seus elementos históricos. Isso. Então, eu preciso considerar o contexto o contexto que aquele texto foi escrito. Então, além da análise gramatical, análise literária, nós também fazemos análise teológica e análise histórica. Textos antigos, como a obra de Júlio César, Guerra na Gália, ou, sei lá, algum livro de Suetônio, livros antigos, datados do 1º, 2º, 3º, 4º século, nós também vamos nos preocupar com a análise histórica. Devemos considerar o contexto que aquela obra foi escrita também. Ou seja, das análises que nós fazemos de todo tipo de interpretação de texto, 3 tipos de análise diz respeito a qualquer obra, a uma parcela de obras. Textos históricos antigos, seculares, análise histórica, análise literária e análise gramatical.
Textos recentes, contemporâneos, análise literária, análise gramatical. Textos bíblicos, textos religiosos, textos das Escrituras Sagradas, análise teológica, literária, gramatical e histórica. Nós fazemos essas análises. Só que isso a gente não percebe, mas acontece tudo ao mesmo tempo. Isso é o que ajuda a interpretar. O que nós estamos fazendo aqui é se preocupando muito mais com um dos aspectos da análise, que é a análise literária e histórica. Dá alguns aspectos do contexto histórico e os aspectos gerais deste gênero literário. E não os aspectos mais de caráter gramatical ou teológico. Então, quando nós pegamos esta carta, qual é a primeira dica que eu dou? Que é desta aula? Considerar o contexto histórico. Ele é muito importante, por causa que a obra foi escrita num tempo muito distante do nosso. Então, sempre considere um contexto histórico. Isso significa o quê? Que um texto ele não pode significar aquilo que nunca poderia ter sido significado para os seus autores ou leitores. Se aquilo que está sendo ensinado não se aplica aos primeiros leitores, também não se aplica a nós. E aquilo que se aplica aos primeiros leitores, e que também aqueles leitores, os seus problemas são problemas que nós também temos, então se aplica a nós. A carta de Coríntios, as questões morais. Esses problemas morais ficaram só no primeiro século? Nós também não temos problemas morais em relação à sexualidade, em relação a todos os outros aspectos. Então, o ensino que aquele ensino que se diz respeito àquele problema moral, e que nós também temos, então, aquele ensino também se aplica a nós. Então, como nós aplicamos geralmente o ensino de um texto? A gente precisa identificar os leitores e identificar o que esses leitores, os primeiros leitores, têm em relação conosco. Isso. Você considera o contexto e identifica o que nós temos de igual aos primeiros leitores. Quais são os problemas que os primeiros leitores tiveram e que nós também temos? Porque se Paulo está tratando desses problemas que os primeiros leitores tinham e que nós também temos, então este ensino também trata os nossos problemas. Essa é a primeira regra, mas para isso nós precisamos entender um contexto histórico, entender o que está acontecendo naquela ocasião. Além disso, nós temos então que considerar um contexto literário e gramatical. Considerar qual é o tipo de texto que nós estamos lendo. É uma carta? É uma poesia? É um texto escatológico, um texto apocalíptico? O que é que nós estamos lendo? Isso vai determinar a forma que nós enxergamos o texto. E o gramatical, que é o que nós vamos tentar entrar mais ou menos aqui. Eu quero que os irmãos continuam com os seus livros abertos em 1 Coríntios, e nós vamos fazer uma pequena observação do parágrafo de 1 Coríntios. A dica 2, considerar o gênero literário, considerar a análise literária e a análise gramatical, ou seja, considerar parágrafos, frases, as palavras, o aspecto sintático, morfológico. E vamos, então, abrir em 1 Coríntios 1, do 18 ao 31. 18 ao 31. Eu vou ler e os irmãos acompanhem, porque aí a gente vai decodificar esse texto. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio, onde está o escriba, onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinal, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, para tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Se a gente delimita esse texto e pega só esta parte e interpreta essa parte, a gente vai ter que considerar algumas coisas. A primeira delas é que a gente não deve isolar ela do todo. A gente só está delimitando para analisar. Mas se a gente volta um capítulo anterior, volta, na verdade, um texto anterior,
a gente vai ver que Paulo está falando sobre a questão das divisões, não é verdade? Porque você diz que é de um, você diz que é de outro. Ele vai começar falando das divisões. E aí ele vai entrar, então, neste assunto. Quando ele entra neste assunto, e é o que é importante, você percebe que é em forma de discurso? Aqui há um discurso. É Paulo fazendo um discurso. Que esse discurso é a uma congregação, a um grupo de pessoas. E quando ele faz esse discurso, nós conseguimos identificar o quê? Que existe uma ideia central, e esta ideia central vai se desenrolar, se desenvolver em vários argumentos. Isso é algo que a gente tem que se atentar nas cartas. As cartas você não vai contar e caçar personagem, caçar ambiente, essas coisas que é de um texto narrativo. Mas entender a ideia central e como essa ideia central se desenvolve em argumentos. E Paulo vai trazer essa ideia central que vai se desenvolver em argumentos. Qual é a ideia central? A palavra de Deus é loucura e poder. Essa é a ideia central. E o que ele quer dizer, então, com a palavra da cruz é loucura e poder? Vejam no verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mais para nós, que somos salvos do poder de Deus. Pois está escrito. Ele vai usar de um conectivo para ligar o que ele vai dizer. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Percebem que o tema, a ideia central é ele falar que a palavra da cruz é loucura e poder. Só que ele vai utilizar de argumentos. O primeiro argumento é o argumento escriturístico. Pois está escrito. Ele volta às escrituras do Antigo Testamento e cita Isaías para falar, mostrando que isso que está acontecendo já é obra de Deus. É obra que Deus já está realizando. Primeiro argumento para defender que a palavra da cruz é loucura e poder. Argumento retórico. Ele vai se utilizar da própria retórica grega para poder desenvolver o seu raciocínio. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor? Perguntas retóricas. Está diferente das cartas das outras cartas. E isso é muito interessante, porque Paulo está justamente falando da sabedoria humana. E ele está usando de todos os mecanismos que eram comuns entre os eruditos daquele período. Isso é até uma certa ironia que Paulo usa, é interessante. E aqui, além disso, a gente vai ver um terceiro argumento. A sabedoria humana não leva o homem até Deus. E a palavra da cruz é escândalo e loucura para os homens. A partir do verso 21, ele vai dizer: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Percebe o raciocínio aqui. Primeiro, a palavra da cruz é loucura e poder. Por quê? Porque isso já está acontecendo, é plano de Deus. Aí vai usar argumento escriturístico. E ele vai fazer perguntas retóricas e continuar neste raciocínio. Quem é o sábio? Quem é o inteligente? Visto que o homem não é capaz de chegar a Deus pela sua própria sabedoria, aprove a Deus, então, fornecer outro meio de salvação, que é a pregação do Evangelho. E isso é loucura. Então, Paulo ele vai fazer um trabalho aqui muito interessante, um jogo com as próprias palavras loucura e sabedoria. Porque, ao mesmo tempo que ele diz que a palavra da cruz é loucura, ele vai reverter o raciocínio. Ele vai mostrar que, na verdade, loucura é a sabedoria humana, que não é capaz de conduzir um homem a Deus, mas que um homem, então, se enche de vanglória como se fosse capaz. Vamos perceber isso no verso 22 em diante. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas, essa conjunção aqui, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então, ele vai mostrar aqui por que a palavra da cruz é loucura. Porque, diante da sabedoria humana, ela é inaceitável. E agora a gente se transporta para o contexto do primeiro século. É fácil a gente aceitar a pregação do Evangelho hoje, porque a gente já tem toda uma carga, uma herança que a gente recebeu dos nossos antepassados, da igreja primitiva e da igreja. Só que o judeu do primeiro século, como é que ele via a pregação? Era falando de um homem que foi morto na cruz como um bandido. Para o judeu do primeiro século, isso é inaceitável. Eles que entendiam o Messias como aquele que ia ser um Messias, um libertador político, e com poder e autoridade, vê que, na verdade, esse Messias é aquele que morreu de forma desonrosa numa cruz.
é algo difícil de aceitar. Da mesma forma, os gregos, como é que eles iam conseguir aceitar a ressurreição da carne? É fácil hoje a gente falar de ressurreição da carne, porque a gente já nasceu, já recebemos essa herança. É fácil. Mas para o grego do primeiro século, que não era comum falar de ressurreição da carne, que Platão falava de transmigração da alma, enfatizava muito a alma como imaterial, mas não essa questão da carne ressurreta. O contexto grego, o pensamento grego não aceitava essa ideia de ressurreição. Então, falar de um Cristo que morreu na cruz, de um homem que morreu na cruz, que é o Cristo, e que esse ressuscitou, era algo inimaginável. Como é que Deus, então, pode salvar desta forma? E não pelo conhecimento, e não pela lei, a obediência, a observância da lei. E, além disso, para que a gente possa concluir, a gente vai ver o desenvolvimento desse raciocínio quando ele vai mostrar a questão do Deus escolheu os fracos e os incapazes, portanto, os fracos se gloriam no Senhor, o agente de sua salvação. Os argumentos vão se desenvolver ao ponto que ele vai conduzir vai conduzir os seus leitores a mostrar que aquilo que é loucura, que é inaceitável, é que se configura em poder. Por quê? Porque é só isso que é capaz de transformar interiormente o homem. Ele não falou que o homem não é capaz de chegar até Deus por meio da sabedoria e da lei, mas é capaz de chegar até Deus por meio da pregação do Evangelho. Então, o que nós concluímos com esta análise bem rápida, correndo, por causa do nosso tempo que já estourou? Correndo, é que existem ideias que precisam ser identificadas e elas formam uma cadeia, uma relação. Uma ideia puxa outra ideia, e tem uma ideia central neste texto. As cartas são todas desta forma. Quem interpretar uma carta, identifique uma ideia central. Identifique as palavras-chave, como no caso, sabedoria, poder, loucura, salvar, perecem, aprove, pregação. Palavras centrais que mostram a ideia central que o apóstolo está querendo mostrar. E identifique as relações sintáticas, por quê? Mas isso aqui a gente vai ter que entrar no assunto só de gramática e de texto grego, porque já é outro assunto. E por fim, para que a gente possa encerrar, além disso, tudo isso que a gente chegou é buscando a sua ideia central, que é o seu aspecto teológico. O ensino da carta tem que conduzir a gente a uma aplicação. Identificar a sua ideia é para que a gente possa aplicá-la. E o que foi aplicado? O que a gente pode aplicar dessa passagem? Os irmãos refletem na casa de vocês, ok? Vamos então encerrar essa aula que foi correndo, muito correndo. E vamos então para o encerramento da nossa escola dominical. A nossa irmã Vânia, eu não sei se ela já chegou.